Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Costa e esse é o canal Treinamentos Automotivos. Se você está vindo pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui para falar nesse rápido vídeo sobre consumo de combustível, que é um problema que afeta bastante o nosso bolso. E quando afeta o nosso bolso, é muito incômodo, né? Então, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito para melhorar o consumo de combustível, para que o seu veículo tenha uma maior autonomia com o combustível que você abastece no tanque. Então existem alguns pontos que a gente pode passar para vocês, para ter quais são os itens e os sistemas que a gente tem que ter cuidado, que vão influenciar no consumo de combustível. Então o primeiro ponto que é a ser verificado, o primeiro item que você deve verificar é a vela de ignição. Então a vela de ignição, que tem a função de queimar o combustível, de promover a centelha para que haja queima do combustível, né, da massa de ar e combustível, ela é um importante item e deve ser verificado a cada 15 mil quilômetros e, se necessário, ser substituída. Alguns manuais, os manuais eles recomendam, manuais dos veículos, eles recomendam a troca a cada 30 mil quilômetros. Mas nós vemos que na prática do dia a dia da oficina, dificilmente uma vela chega a aguentar tanto tempo. Mas se não houver a necessidade de ser substituída na verificação a cada 15 mil, pelo menos que seja feita uma regulagem da folga da vela de ignição. O segundo ponto, que é muito importante ser verificado, é filtro do ar. Então o filtro do ar, ele vai servir para quê? Não é o filtro do ar condicionado. Normalmente o pessoal confunde o filtro do ar com o filtro de cabine, que é o filtro do ar condicionado. Então o filtro do ar do motor, ele vai ficar na entrada de ar. O ar que vai ser admitido pelo motor, ele vai passar primeiro pelo filtro do ar para poder ser admitido pelo motor, para poder filtrar as microimpurezas que porventura houverem no ar. Então o filtro do ar obstruído, ou o filtro do ar muito sujo, principalmente se o proprietário, se o veículo é trafegado, né, ele é utilizado em estradas empoeiradas, né, normalmente quem utiliza o carro vai muito para interior ou fazenda, então isso acelera muito o processo de entupimento do filtro do ar. Então, se você anda com um filtro do ar obstruído, onde o motor ele não consegue puxar esse ar de uma forma tranquila, sem restrições, então, consequentemente, eu vou ter uma mistura mais rica, né, que é uma mistura uma mistura ar e combustível mais rica, porque eu vou ter uma diminuição na entrada do ar, no ar admitido pelo motor e, consequentemente, essa desequilíbrio entre o ar e o combustível vai provocar um consumo mais alto, além de um nível de emissões maior. Um outro terceiro item importante também é o filtro, mas dessa vez do combustível, que deve ser verificado também entre 10 e 15 mil quilômetros. O filtro do combustível, quando a bomba de combustível ela envia o combustível para os injetores, ou se for no caso o carburador, primeiro ele vai ter que ser filtrado, com a função também de filtrar as microimpurezas que possa haver no filtro de combustível. Então, se não for verificado, esse combustível vai ter uma dificuldade de chegar até os injetores ou o carburador, se for um carro carburado, e consequentemente vai haver uma redução de potência e você, consequentemente, vai começar a pisar mais no acelerador, abrir mais o acelerador para poder ter uma mesma potência. E isso vai causar um consumo maior de combustível. Então, o terceiro elemento, o filtro de combustível, que deve ser verificado no carro com injeção eletrônica a cada 10 ou 15 mil quilômetros. Se for um carro, se for utilizado álcool, o álcool tem uma capacidade maior de provocar uma obstrução num prazo mais curto. Então deve ser verificado no máximo com 10 mil quilômetros, se o carro for utilizado a álcool. No carro carburado, você deve fazer uma verificação a cada 5 mil quilômetros, ok? O quarto elemento que a gente deve verificar, que deve dar uma atenção do sistema de admissão, que faz parte também do sistema de injeção eletrônica, é o corpo de borboleta ou TBI.
Então, qual a função do TBI? A função do TBI, ou como eu já falei, corpo de borboleta, é controlar a passagem de ar que vai entrar no motor. Então, através do pedal do acelerador, seja ele com cabo ou seja ele com sistema de acelerador eletrônico, ou conhecido drive-by-wire, quando o corpo de borboleta ele carboniza, ele começa a diminuir a admissão do ar na marcha lenta. Quando a gente fala marcha lenta, não é marcha lenta do veículo, mas marcha lenta do motor. Então, começa a haver uma dificuldade na admissão desse ar e, consequentemente, eu vou ter uma mistura mais rica. E isso vai me provocar um consumo maior. Quando é que deve ser verificado a questão do TBI, se ele está carbonizado? Por quantos quilômetros? Também na faixa entre 10 e 15 mil, normalmente é um período já onde o TBI já se encontra com uma certa sujeira ou bastante carbonização, dependendo também diretamente das condições do motor. Um outro elemento que deve ser verificado, levado em consideração no momento quando for notado o aumento do consumo de combustível, são os bicos injetores ou eletroinjetores. Então, os eletroinjetores eles são responsáveis por injetar o combustível na câmara de combustão, onde ele vai ser queimado, né? O motor admite o ar, os injetores eles injetam o combustível, ou o injetor, dependendo do sistema, se for monoponto, um bico só, ou se for multiponto, se forem 4 bicos ou um bico por cilindro. Então, os eletroinjetores, há necessidade de nós fazermos uma verificação periódica, normalmente nessa faixa de quilometragem. Como vocês puderam ver aqui, eu tenho o filtro de combustível, a vela de ignição, o TBI ou corpo de borboleta, que é recomendado uma verificação na faixa dos 15 mil quilômetros. Então, a gente deve também fazer uma verificação nos eletroinjetores para ver se eles estão com a injeção de combustível dentro de um padrão especificado. Existe muita polêmica com relação a isso, né? Existe até já gravações de programas onde os apresentadores falam até de forma agressiva com relação a nós mecânicos, mas nós, os mecânicos, nós que estamos no dia a dia da oficina. Não é apresentador de programa, não é opinião alheia, mas se nós aqui estamos no dia a dia, nós que encaramos todos os dias e recebemos os carros com reclamação de consumo de combustível e falhamento, e inúmeras vezes, é uma coisa comum, os problemas estão nos injetores. Então, há sim a necessidade de se fazer uma verificação. Então, quando você quiser uma opinião sobre a questão injetores, procure um profissional especializado, capacitado, que ele pode lhe dar uma orientação. Então, esses são os principais componentes, ou seja, fazer uma revisão para um melhor consumo de combustível, você fazer uma revisão em média a cada 15 ou 20 mil quilômetros, né, levando em consideração essas recomendações, porque é o que nós verificamos no dia a dia na prática da oficina, que esses elementos, eles, nessa faixa de quilometragem que foi citada anteriormente, eles já estão fora do padrão de funcionamento. Eu esqueci só de citar a questão do filtro do ar, que tem uma relação de quilometragem mais baixa, normalmente em torno de 3 a 5 mil quilômetros, dependendo do uso do veículo, há necessidade de se fazer ou uma limpeza ou uma substituição do filtro do ar. Então, essa revisão, né, que é feita no sistema de alimentação de combustível, de admissão de ar e de queima de combustível, porque quando nós vamos fazer a revisão das velas, nós também verificamos os cabos de velas, a bobina de ignição. Então você faz uma verificação desses itens que estão diretamente ligados com a queima do combustível, né, a alimentação e a queima do combustível, assim como fazer um acompanhamento, uma verificação dos parâmetros do motor, como é que estão os parâmetros, como é que está o funcionamento dos sensores e atuadores, para daí sim você ter uma situação de como é que esse motor está sendo controlado, e aí você pode ter um consumo de combustível dentro do esperado para aquele tipo de veículo, né? Que o consumo vai variar de acordo com cada veículo. Então, mas aquele consumo esperado para dentro do veículo, tu vai ter uma ligação direta com esses componentes do sistema de injeção e ignição. Bom, além do cuidado com o sistema de alimentação, com o sistema de injeção eletrônica, né? Nós também sempre recomendamos para os proprietários de veículos
terem cuidado com o combustível que está sendo utilizado. É lógico que o combustível vai ter uma ligação direta com a relação de consumo. Então você deve sempre procurar um posto onde haja um movimento maior, que normalmente esse tipo de posto ele vai ter o quê? Por que um posto com um movimento maior ele vai ser mais confiável? Porque vai existir sempre uma troca desse combustível, né? Que está no tanque lá no reservatório do posto. Então você vai ter sempre um combustível novo, e normalmente esses postos eles têm um cuidado maior com a manutenção dos seus reservatórios. Então é muito importante também, no caso de um aumento de consumo, se você fez uma revisão no sistema de injeção eletrônica e não resolveu, tente trocar. Se você tem o costume de abastecer num posto só, tente trocar para fazer uma experiência para ver se há uma melhora, porque às vezes acontece, não é raro, às vezes o problema está no combustível que está sendo abastecido. Um outro item muito importante em relação com o consumo, calibragem de pneus. Então um pneu baixo, um pneu com qualidade ruim, ou melhor, um pneu que já esteja desgastado, ele também vai ter uma influência no consumo, porque é lógico que o motor vai ter mais dificuldade de carregar a carga. E qual é a carga do motor? É o veículo em si, não é isso? E quem está em contato com o solo são os pneus. Então você vai ter que também ter um cuidado com a calibragem dos pneus, assim também com o alinhamento e balanceamento. Isso tem uma ligação também com o consumo de combustível. É lógico que essa relação não vai ser nunca igual à relação do sistema de injeção eletrônica, mas também vai ter uma influência. Então tem muitos clientes que eles relaxam com esse acompanhamento da calibragem dos pneus, com a questão do alinhamento, então vai ter uma influência também no consumo de combustível. Então essa é mais uma dica com relação ao consumo de combustível. Então você tem tanto o sistema de alimentação e queima do combustível, que esse sim vai ser um responsável direto. Pode ser que seja um problema em algum elemento que esteja ligado diretamente, como os citados aqui, com relação ao combustível, à queima. Ou então você pode ter algum sensor, né, ou atuador com funcionamento irregular, que isso aí a gente verifica é feita a verificação, feita a avaliação via scanner. Né? E também quando se faz uma revisão, também se verifica a condição da bomba de combustível, como é que está o funcionamento dela, se está em perfeitas condições. Né? E principalmente, sobretudo, depois de tudo isso, as condições da sonda lambda, porque é um componente que vai dar uma informação precisa para o profissional como é que está o funcionamento como é que está essa relação ar-combustível, como é que está essa queima desse combustível, como é que está a qualidade da queima desse combustível. Um outro ponto muito interessante a ser considerado com relação à diminuição, então a manutenção de um consumo de combustível ideal dentro do padrão do seu veículo é a utilização do freio motor. E para quem não sabe, de que se trata o freio motor? É no momento em que você tirou o pé do acelerador, mas você está com a marcha engrenada. O que isso vai provocar e por que isso vai causar uma diminuição no consumo de combustível? Existe uma estratégia no sistema de injeção eletrônica chamada cut-off, ou cut-off, como a gente chama, seja lá como se pronuncia. O que é interessante é o que ela provoca de benefício, não é isso? Então, o cut-off, ele no momento em que você tira o pé do acelerador, e a central vai detectar isso, porque no TBI, onde é controlada a entrada do ar para o motor, existe um sensor ou sensores, dependendo do sistema, que vão informar essa condição de repouso do pedal do acelerador. Né? Então, o que ela vai executar? Ela vai inibir, ela vai cortar o controle dos eletroinjetores, ou dos bicos, ou do bico, dependendo do sistema. E com isso, o que vai acontecer? Momentaneamente, vai deixar de haver injeção de combustível. Ou seja, o seu motor está desligado e quem está mantendo aquela rotação mais alta é a velocidade das rodas, são as velocidades das rodas. Então, o que ocorre? Com esse processo que a central faz, com essa estratégia de funcionamento que a central faz, então você acaba economizando combustível. Porque, de fato, o objetivo sempre das estratégias de funcionamento da unidade de comando
de injeção eletrônica é a diminuição da emissão de poluentes. Mas de quebra, a reboque, você vai ganhar o quê? A diminuição do consumo. Porque se você está numa ladeira e não está injetando combustível, consequentemente o motor estando desligado, é lógico que você vai ter uma melhora, você vai ter um ganho aí em consumo. Então sempre que tiver acima de 1.500 RPM, em média, né? Porque dependendo do sistema pode ser que varie um pouco isso. Mas sempre que a central detectar, a unidade de comando detectou que o pedal do acelerador está em repouso e a rotação está acima de 1.500 RPM, ela inibe a injeção de combustível e daí você vai ganhar em consumo, vai ganhar em autonomia. Para melhorar a autonomia do seu veículo, você também vai estar ganhando em economia de freio. Por quê? Porque na hora que você vem em desaceleração, na hora da frenagem, no momento em que você está utilizando o freio motor, você vai fazer menos esforço no freio e o veículo vai parar mais rápido e até mais seguro. Então é sempre recomendável porque você vai ter mais segurança e você vai ter um ganho também em economia do sistema de freio, sobretudo nas pastilhas de freio. Então você vai notar, se você passar a utilizar esse processo, que você vai ter uma vida mais estendida das pastilhas de freio, assim como também dos discos de freio. Então é sempre recomendável essa utilização, que vai haver, como já citado, um ganho no consumo de combustível, que é o que a gente vem tratando aqui, mas fica a dica aí também para o sistema de freio, no momento em que você utiliza o freio motor. Então pessoal, essas são as dicas para melhora de consumo de combustível ou a manutenção do consumo de combustível, né? Ideal para o motor. É sempre interessante, né, a gente tratar da manutenção do veículo, né? A gente sabe, isso aí já é sabido, embora muitas vezes não seja feito, do que tratar da reparação desse veículo. Outra coisa que é importante também lembrar é um bom funcionamento do sistema de lubrificação e do sistema de arrefecimento. Isso aí tem também uma ligação direta com o consumo de combustível. São pequenos elementos que, somados a um sistema de injeção eletrônica, de injeção e ignição eletrônica, com funcionamento irregular, então vai aumentar muito o consumo e esse dinheiro que vai sendo tirado do seu bolso aos poucos, daqui a pouco vai ficar muito mais caro do que uma revisão. Então é isso, essa dica que eu queria passar para vocês. Se você gostou, aquele velho pedido, se gostou, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, se achar que vai ser útil para você, e faça o convite também para você visitar o www.carroetecnica.com.br, que é um site nosso, que eu também estou sempre lá, deixando dicas tanto da parte técnica, mas também para a utilização do veículo, ou seja, para o público leigo, alguns esclarecimentos com um certo tempero um pouco mais técnico e mais, assim, numa linguagem mais popular, para que possa ser compreendido, que você possa utilizar o seu carro de uma forma mais adequada e até mesmo entender como funciona um pouco, que é isso que a gente está fazendo aqui, entender um pouco como funciona o sistema, né, de alimentação do veículo, como é que funciona o motor. Então eu espero que você volte aqui novamente se é a primeira vez, e quem nos acompanha aí, muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima dica.